Olá! Boa noite, meus queridos! Chegando aqui para mais um Segundas com a Érica. Maravilha! Chegamos aqui então hoje, mais uma segunda-feira. Hoje nós vamos ter um tema bastante interessante aqui. E hoje nós estamos transmitindo também uma novidade, né? Hoje nós estamos transmitindo via Facebook também, maravilha. Marido, boa noite. Doceria Julipe, boa noite. Sônia Miranda, boa noite, seja bem-vinda. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar um tempinho enquanto o pessoal vai entrando. Hoje o nosso tema vai ser solidão. Então, se de repente você tá aqui e lembrou de algum amigo, algum familiar que tem se queixado, que tem reclamado de solidão, manda aqui, ó, essa setinha que tá aqui embaixo, manda para esse seu amigo, para esse seu familiar, porque o exercício que a gente vai fazer vai ser bastante produtivo. Então, convida os familiares, os amigos para participar junto com a gente. Oi, Fê, boa noite, minha querida, seja bem-vinda. Então, hoje nós vamos trabalhar aqui mais uma live, mais um tema do Segundas com a Érica. Recentemente completamos um ano de programa, estamos indo rumo às 60 lives, né? Hoje é a live de número 57, se não me engano. Então, estamos quase chegando em 60. Então vamos chamando o pessoal, vamos dar mais uns segundinhos enquanto o pessoal vai entrando e já já nós iniciamos com a nossa atividade de hoje. Parece que hoje nós temos pessoas novas aqui, né? Me confirmem se é isso mesmo. Boa noite, Cris, boa noite, Wilton, pessoal que tá chegando, boa noite, boa noite. Lulu, minha querida, boa noite. Hoje nós vamos então falar sobre solidão. Sempre que a gente faz aqui, né, o nosso exercício, eu gosto de passar a parte primeiro de inteligência emocional, de autoconhecimento, porque eu sei quanto isso é importante, né? A gente vem nessa busca constante. Eu tenho um grupo específico que trabalha a autoestima, tô aqui com as meninas, olha minhas lindezas, tem algumas do primeiro grupo, as meninas do segundo grupo, Vânia, Sol, sejam muito bem-vindas. E eu gosto sempre de passar, né, esse conteúdo, porque eu vejo quanto isso foi importante para mim. E faz parte também da nossa missão, né, de impactar e transformar a vida das pessoas. Então hoje, pra gente trabalhar o nosso exercício, falando sobre solidão, eu começo dando uma informação importante, porque o que eu percebo é o quanto que as pessoas confundem, né? A solidão e a solitude. Então, o que é solidão? A solidão, ela é uma lacuna, né? Eu não sei, vocês que estão aqui, me digam se isso faz sentido ou não, mas lá na infância, vocês em algum momento ficaram de castigo e de repente o papai e a mamãe falam assim: você vai ficar nesse quarto sozinho ou sozinha de castigo. Se isso aconteceu com algum de vocês, muito provavelmente já foi feito um condicionamento negativo associando com a solitude, né? Que na verdade não é a solidão. A solidão, ela é uma lacuna. Então você pode estar rodeado de pessoas e ainda assim sentir solidão. A solitude, na verdade, ela vem de uma escolha, de um momento que você está só com você mesmo, né, com você mesma. E eu vou falar para vocês que quando a minha autoestima estava baixa, estava bem baixa, eu tinha muito medo de ficar sozinha e eu não gostava de fazer nada sozinha. Eu ficava sempre numa dependência das pessoas para que eu pudesse fazer as coisas acompanhada. E eu percebo como que isso mudou depois que eu fui trabalhando mais a minha autoestima. Então hoje eu tenho meus momentos
comigo mesma, né? Meus momentos de solitude, isso para mim é muito tranquilo. É gostoso estar comigo mesma. E aí a gente vem aqui fazer uma citação sobre Schopenhauer, né? Que falava, quem não consegue ficar bem sozinho consigo mesmo, muito dificilmente vai ficar bem com outras pessoas. E partindo desse ponto é que a gente começa a entender o quanto que é importante eu ficar sozinha em alguns momentos comigo, entendendo também que os extremos não são bacanas. Então, por exemplo, tem pessoas que querem ficar muito sozinhas, né? Elas não querem ninguém, elas querem ficar sozinhas, elas ficam incomodadas quando elas têm pessoas ao lado delas. Isso também é um extremo, não é positivo, porque nós somos seres sociais. Nós vivemos em sociedade, nós convivemos, então se faz necessária e importante essa troca. E esse tema de hoje, ele veio com uma proposta justamente porque a gente percebe que nesse momento, especificamente de isolamento, de quarentena, muitas pessoas têm sentido solidão, né? E muitas pessoas têm sentido solidão mesmo estando com pessoas em casa. E aí às vezes a gente para pensar, né, o quanto que a nossa vida era tão agitada, e a gente estava sempre correndo tanto, trabalhando tanto, que muito raramente a gente ficava em casa. E muito raramente a gente tinha o nosso tempo de ficar sozinha. E hoje o que tem mais acontecido são essas duas situações, né? Para algumas pessoas eu sei que a vida tá normal, então algumas pessoas estão saindo, estão trabalhando, mas para muitas pessoas a vida tá parada, assim, as pessoas estão em casa, não estão podendo sair para trabalhar. E aí vem todo esse monte de sensações, né? É um medo de ficar sozinha, né? Como a Cris colocou, ela tem o medo de ficar sozinha. Alguém colocou aqui, né? A Cris também colocou que tem o medo de ficar sozinha e o medo do escuro. Muito provavelmente isso veio de lá da infância, né? Pensa se isso faz sentido para você. E hoje nós vamos começar aqui a fazer esse processo através da EFT, que é para limpar não o que você entende por solidão, por solitude, mas limpar isso tudo que vocês vêm sentindo, né? Então, por exemplo, a gente pensando aqui em solidão, o que isso causa em vocês? Como é pensar que vocês estão sozinhos? Muitas pessoas falam que quando pensam em solidão, dá um aperto no peito, sente um buraco no peito, um vazio, não é? E esse vazio, ele só vai ser preenchido quando você começar a se conhecer melhor. Quando você fizer, que é o que eu falei para as meninas do grupo da autoestima, quando a gente fizer as pazes com a gente mesmo, né? Eu sou a primeira pessoa com a qual eu me relaciono. 24 horas por dia eu tô comigo mesma. E eu percebo que muitas pessoas estão consigo, mas estão fugindo de si. Então, quando nós começamos a nos entender, ouvir o que nós estamos pensando, sentir de verdade o que nós estamos sentindo e começar a avaliar isso, é claro que é um longo processo, mas é necessário para que nós possamos encarar esses momentos de solitude e não mais solidão como uma escolha, como um momento que eu tô bem comigo mesma, tô sozinha comigo mesma. Deixa eu ver aqui o comentário da Ana Maria no Face. Fiquei viúva há 1 ano, me sinto muito só. Tenho uma filha casada, então a noite para mim é muito longa. No teu caso, especificamente, minha querida, realmente é muito difícil, né? Você perdeu o seu parceiro, acredito que de muito tempo, e aí é um momento que realmente fica um vazio. Aí é uma outra situação, né? É um momento mais, uma situação mais específica. Mas eu estava até, inclusive, estudando alguns vídeos, e eu estava vendo um vídeo que eu achei bastante interessante, onde um rapaz falou assim: muitas vezes as pessoas acabam sendo motivos de piada quando elas fazem um tipo de comentário. Esses dias eu fui agora não, né? Mas há um tempo atrás. Eu fui ao cinema, assisti um filme. Você foi no cinema? Que filme você assistiu? O filme XYZ, tá? E com quem você foi? Eu fui sozinho. Sozinho? Nossa, você não tinha ninguém pra ir no cinema com você? Como se isso fosse a pior coisa do mundo. Sendo que, na verdade, muitas pessoas fazem muitas coisas sozinhas. Viajam sozinhas, vão ao cinema, vão ao teatro, vão jantar. E às vezes a gente vem tão condicionado da infância, né, com essa informação de que sozinho é muito ruim, é muito triste, é muito solitário, e aí a gente acaba generalizando, né? Então, para muitas pessoas,
ter a sua própria companhia é satisfatório, né? Então a isso nós podemos dar o nome de solitude. É uma escolha. Eu quero nesse momento, eu preciso ficar sozinha comigo mesma. Por exemplo, momento de meditação é incrível porque você tá sozinha com você mesma, né? O problema da gente estar sozinho com a gente mesmo, que esses dias eu ouvi alguém comentando assim, é que daí a gente precisa dar conta de tudo que a gente tá sentindo e a gente tá pensando. E muitas vezes eu não quero encarar isso, né? Por isso essa fuga tão constante em ter essa necessidade de ter pessoas por perto, porque eu tô fugindo justamente de mim. Então vamos lá, pensando aí na solidão, em estar sozinho, no medo, me falem aí sobre as emoções, sobre as sensações, quanto que se incomoda vocês pra gente poder começar a fazer o nosso processo de limpeza. Olha que legal, a Lulu colocou aqui, eu já fui sozinha em um show e me senti bem, olha que incrível. Mas isso é um sinal da autoestima mais elevada também, porque quando a gente tá com a autoestima mais baixa, a gente tem uma dificuldade de fazer as coisas sozinha. Olha que legal, Ana Lúcia, Reflexologia Podal, Jaú está assistindo, bem-vinda, minha querida. Pessoal, eu fui falando, agora eu vou aproveitar que enquanto vocês vão pensando o que vocês vão me dizer pra gente limpar, eu vou me apresentar e contar um pouquinho do que a gente vai fazer hoje, tá? Então, eu sou a Erika Carvalho, eu sou especialista em EFT e eu sou professora na CETAR. E hoje a minha proposta é que a gente faça um processo de limpeza usando a minha técnica do coração, que é a EFT, que é a sigla de Emotional Freedom Techniques, ou técnica de liberação emocional. A EFT, ela usa os mesmos princípios da acupuntura, vai usar os mesmos canais, né? Só que a gente vai fazer leves batidinhas, tá? Ao invés da gente usar as agulhas da acupuntura, a gente usa a ponta dos dedos. Então a gente vai bater em alguns pontos e aí vocês podem me seguir. Não é difícil para quem tá aqui hoje pela primeira vez, é só me seguir, ok? Aí eu preciso primeiro saber o que vocês estão sentindo, para depois a gente começar a fazer o processo de limpeza. Deixa eu ver aqui, a Cris colocou. Fica bem, mas depois vai dando medo, ok. Qual é o teu diálogo interno quando você se vê numa situação de solidão? Cris, coloca pra mim, o que você pensa? Né? O que a tua mente fala pra você mesma? A Érica tá falando, tenho medo de estar sozinha, me dá fobia, ok, legal. O pessoal do Facebook, se quiser comentar, pra gente poder trazer essas informações. Rose, minha querida, eu consigo fazer tudo sozinha, sempre. Hoje eu tenho meus filhos comigo, mas são casados, mas mesmo assim aproveito para ficar com meus netos, ok. A Cris diz que sente uma confusão. A Maíse Érica, não confio em mim para viajar sozinha, passo muito mal. Ok, então vocês têm uma fobia, um medo, né, uma confusão, não entendem porquê, mas dá muito medo de ficar sozinha, é isso? Então a gente já vai começar a fazer o processo da limpeza. E pra gente começar, eu vou passar a sequência de pontos, caso alguém esteja aqui pela primeira vez hoje. Então sempre que a gente faz o processo da EFT, a gente começa aqui no ponto do karatê, ou lateral da mão, que é o primeiro pontinho, porque aqui a gente quebra as resistências. Na sequência, a gente vai para início da sobrancelha, final da sobrancelha, debaixo do olho, debaixo do nariz, debaixo da boca, o ponto da clavícula, ó, aqui o ossinho da famosa saboneteira, lateral do sutiã para as mulheres, ou 2 a 3 dedos abaixo da axila para os homens, e topo da cabeça, tá bom? Então vamos começar fazendo? Eu vou falar algumas situações aqui, e depois vocês vejam se isso vai fazer sentido. Como vocês colocaram algumas coisinhas, né? Mas nem todo mundo escreveu, então a gente vai fazer um genérico. Mas eu vou colocar algumas falas aqui de algumas coisas que eu tenho percebido, do que eu tenho ouvido. E aí depois a gente avalia como é que foi essa primeira rodada. O ideal é que pra gente iniciar, esse incômodo que vocês falaram, né? Onde vocês sentem isso? Em que região do corpo? Isso, por exemplo, vem como um nó ou um bolo na garganta. Isso surge como um aperto no peito, uma pressão na cabeça, uma tensão nos ombros ou aqui nas costas, uma dor nas costas. Me falem onde isso reflete fisicamente.
E aí, para isso tudo, vocês coloquem uma nota de 0 a 10. Se o incômodo for muito alto, nota 9, nota 10. Se for médio, 5. Se for baixo, 2, 3. Aí também não tem certo e errado, é o que fizer sentido para vocês, tá bom? Mas enquanto vocês vão escrevendo, eu vou fazendo aqui as rodadas, colocando algumas falas mais genéricas e depois vocês me contem se fez sentido ou não, ok? Então vamos no ponto do karatê. Quem tá aqui pela primeira vez, pode repetir as frases que eu vou falar aqui, tá bom? E mesmo que eu sinta muita solidão, um buraco, um vazio no meu peito, eu me amo e me aceito profunda e completamente. E mesmo que eu me sinta extremamente solitária, isso gere um aperto no peito, eu me amo e me aceito profunda e completamente. E mesmo que eu tenha um medo muito grande de ficar sozinha, um medo do escuro, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Eu sinto uma solidão tremenda dentro de mim. Eu sinto um vazio no meu peito. Eu sinto um buraco no peito. Eu sinto um aperto no peito. É uma confusão muito grande. Eu tenho medo de ficar sozinha. Eu tenho medo do escuro. É esse medo que eu tenho da solidão. Eu sinto muitas vezes essa solidão dentro de mim. Mesmo rodeada de pessoas, eu me sinto sozinha. É essa solidão que eu sinto, que me aperta o peito, que me dá uma angústia, uma tristeza, uma vontade de chorar. Eu sinto que eu não sou completa, é como se eu fosse incompleta, como se tivesse uma lacuna gigante dentro de mim, como se faltasse um pedaço, essa solidão que eu sinto, que me aperta o peito. Eu sinto uma angústia, eu sinto um aperto no peito, é como se comprimissem o meu peito. Eu sinto uma solidão dentro de mim. Essa lacuna que eu sinto, esse buraco, esse aperto no peito, é essa solidão que eu sinto. Eu sinto um medo de ficar sozinha. Eu me sinto incompleta. Eu me sinto vazia. É essa solidão que eu sinto. Eu sinto uma solidão muito grande, mesmo rodeada de pessoas. É como se eu não me encaixasse, como se eu não fizesse parte de nenhum lugar. É como se eu não pertencesse a nenhuma tribo, a nenhum lugar. Eu fico sempre me sentindo muito sozinha. É uma solidão que nunca termina. Quando eu estou só, eu me sinto realmente sozinha. Mas quando eu estou com as pessoas, eu também me sinto sozinha. Isso é muito ruim. Eu não fico bem quando eu estou sozinha comigo mesma. Aliás, eu vivo fugindo de estar sozinha. Eu tenho medo de ficar sozinha comigo. Para mim é muito desconfortável. Eu sinto uma solidão tremenda dentro de mim. É essa solidão que eu sinto. É esse aperto no peito. Eu sinto um aperto no peito. Eu sinto uma angústia. Eu sinto um buraco. Eu sinto um vazio dentro de mim. Eu sinto uma solidão gigante. É esse aperto no peito que eu sinto. É essa angústia. Essa solidão que eu sinto. Eu sinto muito solidão. Eu me sinto muito solitária. É essa solidão que eu sinto dentro de mim. Ok, nós fizemos já uma primeira rodada. Agora a gente vai fazer uma pausa, vamos respirar, puxando ar pelo nariz, soltando pela boca. E quando nós soltamos o ar, nós soltamos toda a tensão. Vamos juntos? Ótimo. E agora eu quero que vocês me contem, depois dessa primeira rodada, como é que vocês estão? As sensações se mantiveram, as sensações aumentaram, diminuíram, a nota que vocês deram, como é que tá essa nota agora? Manteve, diminuiu? Me contem como é que foi depois dessa primeira rodada pra gente poder fazer a outra rodada. Boa noite para quem chegou agora. Hoje nós estamos trabalhando aqui, através da técnica da EFT, exercícios para limpar os sentimentos que vêm, né, de reflexos de solidão. Então vocês me contem como é que vocês estão, quem fez já a primeira rodada e quem chegou agora, nós vamos fazer a segunda rodada. Ok. Então, a Cris diz que está com a filha dela, então não vai sentir medo agora, tá? Mas aí a gente mesmo assim vai fazer os processos de limpeza aqui, as rodadas, ok? Laís e Helena, boa noite.
Mas que bom, né? Já se sentiu bem, isso é muito positivo. A Rosemary disse que deu um soluço. Então, vamos fazer mais uma rodada para a gente fazer o processo de limpeza, para depois a gente poder, mais para o final, fazer a parte do acolhimento. A Maíse Érica disse que se sentiu um pouco assustada. Ok. E aí eu vou fazer uma pergunta, né? Veio alguma memória da infância? Se conectou com alguma situação, alguma cena de lá da infância, em algum momento? Se sim, não precisam me falar, não precisa escrever, só fiquem com essa informação aí bem viva dentro de vocês, que nós vamos trabalhar essas informações agora, ok? Então vamos fazer aqui a segunda rodada no ponto do karatê. E mesmo que eu sinta uma solidão muito grande dentro de mim, eu me amo e me aceito, profunda e completamente. E mesmo que eu sinta esse aperto no peito, esse buraco no peito, esse vazio, tamanha solidão que eu sinto, eu me amo e me aceito, profunda e completamente. E mesmo que eu me sinta extremamente solitária, eu me amo e me aceito, profunda e completamente. Eu sinto uma solidão muito grande dentro de mim. Eu me sinto muito solitária. Essa solidão me gera um medo muito grande. Eu cheguei a ficar assustada agora. Me dá um aperto no peito. Eu sinto uma solidão muito grande. Eu sinto um buraco no meu peito. Eu sinto um vazio. Eu me sinto incompleta. É como se faltasse um pedaço de mim. Essa solidão que eu sinto. Por mais que eu esteja rodeada de pessoas, eu ainda me sinto só. Eu me sinto sozinha. Completamente só. É como se não tivesse mais ninguém nesse mundo. Como se eu fosse sozinha no mundo. É essa sensação que eu tenho dentro de mim. Eu tenho muito medo de me sentir só. Eu tenho muito medo, eu fico assustada. Eu não consigo confiar nem de viajar comigo sozinha, porque eu sei que eu posso passar mal. Eu tenho um pânico. Eu sinto um verdadeiro pânico de ficar sozinha. Essa solidão que está dentro de mim e me gera esse aperto no peito. Eu senti até um soluço agora falando da solidão. Esse aperto no peito, esse buraco no peito, essa sensação de vazio dentro de mim, como se faltasse um pedaço de mim, como se eu não fosse completa. Eu fico buscando e nunca acho. Falta um pedaço em mim. Eu sinto uma solidão muito grande. É essa solidão que eu sinto e que me gera esse aperto no peito. Eu sinto uma solidão muito grande. Eu sinto um aperto no peito. Eu sinto um aperto no peito, uma angústia, uma solidão. Eu me sinto completamente abandonada. Me sinto sozinha. Eu tenho muito medo. Eu tenho medo de ficar só. Eu tenho medo de escuro. É essa solidão que eu sinto dentro de mim. Eu me sinto muito solitária. Essa solidão que toma conta de todo o meu ser. Ok, vamos novamente fazer uma pausa, respirar. Ótimo. E agora vocês me contem como é que foi depois dessa segunda rodada. Deu uma melhorada? Veio alguma outra sensação? Veio alguma cena? Trouxe alguma memória? Fez sentido para vocês? Né? Quanto de verdade que teve nessas frases? Isso é uma pergunta bastante interessante quando nós fazemos o processo da EFT. Quanto mais verdade tiver nas falas que eu fiz aqui nessa segunda rodada, ainda tem muita coisa para limpar aí. Mas quando as falas que eu estou fazendo aqui deixarem de fazer sentido para vocês, isso é um sinal de que já está limpando e que não está mais tão verdadeiro, que já está mudando alguma coisa dentro de vocês. Essa é uma pista bem bacana, né, para você entender se o processo está funcionando para você ou não. A Cris diz que já se sente muito bem e relaxada. Que bom, fizemos só 2 rodadas, né? Mas eu quero que você pare para pensar no seguinte, Cris, quando nós fazemos o processo da EFT, nós usamos uma ferramenta investigativa para a gente cutucar um pouquinho, né, a situação, para ver se isso é uma informação verídica mesmo ou não, né? Pensando ali naquele medo que você tem de escuro, de ficar sozinha, realmente você se sente agora bem, confortável e relaxada?
Ou ainda tem alguma coisa que incomoda? Perceba seu corpo, como sente, como recebe essa informação, né? Eu vou fazer uma pergunta aqui, eu quero que vocês fechem os olhos para que vocês recebam a pergunta e daí vocês me contam como é que o corpo de vocês reagiu a essa pergunta ou afirmação. Mas de olhos fechados, então, eu sinto muito medo da solidão. Eu sinto muito medo de sentir solidão. E agora eu quero que vocês me contem como o corpo de vocês recebeu isso. Como que foi ouvir essas duas frases, né? Foram verdades, não foram tão verdadeiras? Foi tranquilo, né? Parece que você ouviu qualquer coisa ou isso mexeu, disparou o coração, né? Alguma sensação física. É isso que a gente busca sempre. Quais são as sensações físicas para a gente poder trabalhar? E aí depois a gente faz a terceira rodada. Ok. A Rosimeire falou que cada dia se sente muito bem em fazer as rodadas. Ela tem que se libertar de aprisionar as pessoas a ela ou vice-versa. Ok. Olha lá que interessante, né? A Laís Helena falou que mexeu no estômago dela. Então ela sentiu alguma coisa. A Maíse Érica falou que sentiu arrepios, né? Foram verdades, então quer dizer que isso ainda tá mexendo. Ok, Cris, mas me conta, fez sentido pra você, mas você sentiu alguma sensação física? Porque agora a gente vai fazer então mais um processo de limpeza. Olha isso, que interessante, né? Dá até medo de ficar com os olhos fechados, né? Muito provavelmente tem coisas da infância aí para serem limpas, né? Para serem olhadas. E esse processo a gente faz quando a gente começa a acolher a criança interior. Deixa eu ver, a Rose colocou, eu realmente não sinto solidão, não agora, sentia medo, hoje eu não tenho mais, eu tinha pavor de viagens, hoje não mais. Que bom, Rose, muito bom. Fernanda, nó na garganta, vontade de chorar. Muito bom, minha querida. Então vamos fazer a terceira rodada falando sobre isso, né? Frio na barriga, arrepios, nó na garganta. Ó, a Sol também disse que olhos fechados acelera o batimento. Então, ela também tem medo, né? Tem um medo aí por trás dessa situação toda. Porque é o medo que faz isso, né? Que traz essa sensação de taquicardia, acelera o coração, né? Traz essa certa ansiedade. Então, vamos começar novamente aqui no ponto do karatê. E mesmo que eu sinta um medo muito grande da solidão, eu me amo e me aceito profunda e completamente. E mesmo que eu sinta muito medo da solidão, eu me amo e me aceito profunda e completamente. E mesmo que eu sinta pavor da solidão, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Eu tenho um medo muito grande dentro de mim. Eu tenho medo da solidão. Eu tenho também o medo de escuro. Tô pensando aqui que só de fechar os olhos já me deu medo. Que coisa! Medo de ficar de olhos fechados, medo da solidão, medo de ficar sozinha, essa lacuna que eu sinto, esse nó na garganta, essa vontade de chorar, esse aperto no peito, essa angústia, os meus batimentos cardíacos acelerados, essa ansiedade, o meu corpo agitado, arrepios, um frio na barriga, uma sensação no estômago, tudo por conta da solidão. É essa sensação que me apavora. Tenho medo de ficar sozinha. Tenho medo da solidão. Eu acho que eu sinto muita solidão. Talvez eu tenha sentido muita solidão na minha infância. Talvez a minha criança tenha se sentido tão só, tão solitária, tão apavorada, em pânico, com muito medo,
Talvez ela tenha sido condicionada a ter medo de ficar sozinha. Talvez eu tenha ficado em algum momento trancada num quarto escuro e isso tenha gerado um trauma em mim. Eu tenho medo até de fechar os olhos, né? É engraçado, incrível isso, eu tô aqui, tá tudo bem, mas só de fechar os olhos eu já fico com medo. Acelera o meu coração, acelera os meus batimentos cardíacos. É esse medo que eu sinto da solidão. Eu sinto um medo, um aperto no peito, um nó na garganta, uma vontade de chorar. É esse medo que eu tenho de ficar solitária. Eu não consigo fazer as coisas sozinha, eu tenho muito medo. Eu tenho medo do escuro, eu tenho medo de ficar só. Eu não consigo ficar sozinha comigo mesma. É esse medo que eu sinto, um medo da solidão. É esse vazio, essa lacuna, esse buraco, esse aperto no peito. Eu sinto um medo da solidão. Eu sinto esse medo dentro de mim, o medo da solidão. Ok, vamos respirar novamente. E agora eu quero que vocês me contem, depois da terceira rodada, como é que tá pra vocês. Melhorou? Acalmou? Trouxe alguma outra sensação? Despertou alguma outra memória? Me contem para eu saber como é que tá isso para vocês. Pessoal do Facebook, quem quiser escrever também, tô aqui, tô lendo. Eu gostaria muito que vocês colocassem para mim como é que vocês estão agora, depois da terceira rodada. Meninas que escreveram, né? Sol, Cris, Rosimeire. Ok, Cris diz que se sente mais calma e relaxada. Eu vou testar de novo, tá bom? Nós vamos fazer de novo aquele teste, para ver se isso realmente é verdade ou não. Olha lá, Rosimeire diz que agora sentiu ânsia de vômito e dor de cabeça. Ótimo. Então, tá mexendo aí, né? Tá levantando a poeira e a gente vai limpar isso. Agora eu vou fazer mais uma rodada de limpeza, como hoje a gente tá adiantados aqui. E depois eu faço a rodada de acolhimento, porque a gente tem um tempinho. Olha, Sol também ficou com o estômago embrulhado. Ótimo. Deixa eu ver quem mais. Quem mais tinha falado que tinha sentido aqui os incômodos pra gente poder limpar. Então vamos lá. Deixa eu perguntar aqui especificamente pra Cris, que falou que tá bem, pra gente avaliar se quanto que tem de verdade nisso. Que bom, né, Lulu? Que você já tá bem no nível mais elevado, já fez bastante terapia, ainda tá fazendo, né? Tá num caminho bem bacana de autoconhecimento também, desenvolvimento. Então, quanto mais a gente tá nesse processo, nesse caminho, a gente vai se fortalecendo e vai ajudando mesmo, faz muito sentido. Um pouco de dor de cabeça e vontade de rir. Né? Confuso isso, né? Será que esse riso é de felicidade ou o riso do desespero, Maíse? Me conte. Eu vou fazer uma pergunta então, né? Fechem novamente os olhos, que eu vou falar aqui para vocês de olhos fechados. Eu sinto pavor de ficar sozinha, de me imaginar sozinha trancada num quarto escuro. Eu sinto muito medo da solidão. E agora, eu quero que vocês me contem, fez sentido para vocês? Foi verdadeira essa frase ou é mentira? Não faz sentido, não tem nada a ver, não sinto esse medo, isso tá distante de mim, né? Ou não, isso é verdadeiro. Ó que legal, a Maíse diz que deu um desespero. Então, tá, a vontade de rir é do desespero, né? Porque tem isso, né? Tem pessoas que quando ficam muito desesperadas, muito nervosas, elas têm uma reação contrária. Elas ficam tão nervosas que elas começam a dar risada, né? E vai para aquela música, acho que é do Frejá, né? Rir de tudo é desespero. Então tem pessoas que às vezes estão tão desesperadas que tudo elas estão dando risada. A gente precisa pensar, né? E esse sorriso, esse riso é de felicidade ou é um desespero? Bom, se ainda fez sentido, é porque a gente ainda precisa limpar, tá?
Então, vou limpar aqui essa ânsia de vômito, essa vontade, essa náusea, dor de cabeça, e me falem se vocês tiveram mais alguma sensação física. No caso da Laís, ela não sentiu nada, então realmente melhorou, né? A Cris falou sim. Sim pra quê, Cris? Só me fala aqui o que é. Sim porque fez sentido? Então ainda deu um incômodo? Onde que você tá sentindo ainda o incômodo fisicamente falando? Pra gente poder fazer o processo de limpeza. Enquanto você vai colocando aí, Cris, eu vou começar a quarta rodada, então, ainda no processo de limpeza, tá? E aí, se você quiser escrever, eu incluo a sua fala aqui no meio da rodada. Então, vamos aqui novamente. E mesmo que eu sinta um pânico dentro de mim, um medo de escuro, um desespero de me imaginar trancada num quarto escuro, um medo da solidão, ainda assim, eu me amo e me aceito profundo e completamente. E mesmo que eu tenha um medo extremo da solidão, medo de ficar sozinha, trancada num quarto escuro, eu me amo e me aceito profundo e completamente. E mesmo que eu tenha uma sensação de solidão dentro de mim, um medo de ficar sozinha, um medo do escuro, eu me amo e me aceito profundo e completamente. Eu sinto um medo da solidão. Eu sinto um pânico de ficar no escuro. Eu fico imaginando eu dentro de um quarto escuro, trancada dentro de um quarto escuro sozinha. Me dá um desespero, me dá uma taquicardia. Eu fico agitada, meu coração fica acelerado. Eu sinto um medo muito grande. Sinto arrepios. Só de falar nisso agora eu comecei a rir. Parece que é o riso do desespero. É tanto desespero que eu começo a rir. Eu também senti muita dor de cabeça. Senti ânsia de vômito, senti náuseas, senti um incômodo no meu estômago, um frio na barriga. É esse medo que eu tenho dentro de mim. Eu tenho medo de ficar no escuro, eu não consigo nem dormir no escuro. Eu tenho que deixar algumas luzes acesas, porque eu tenho um medo muito grande. Não sei se esse medo começou em algum momento da minha infância. Eu não sei porque eu tenho esse medo. Eu tenho medo de ficar sozinha. Eu tenho medo de ficar no escuro. Eu tenho medo, tenho um pânico. Eu fico desesperada. Eu não gosto de ficar sozinha comigo mesma. Eu não gosto da minha companhia. Ficar sozinha é muito ruim. É como se não tivesse graça ficar sozinha. Não tem nada para fazer. Eu não gosto da minha companhia. Eu preciso ter pessoas comigo. Mas parece que quanto mais pessoas eu tenho ao meu redor, mais sozinha eu me sinto. Eu sinto um aperto no peito, eu sinto um vazio, eu sinto um buraco. Essa solidão que eu sinto, esse medo do escuro. Eu sinto um medo de ficar sozinha, um medo do escuro. Me dá uma dor de cabeça, uma ânsia, uma náusea, uma vontade de vomitar. Eu sinto um frio na barriga. É um riso estranho. É como se eu estivesse rindo de tanto desespero. Eu fico desesperada. Eu fico apavorada de me imaginar trancada sozinha num quarto escuro. Eu me sinto muito impotente. Eu me sinto fragilizada, eu me sinto vulnerável. Eu tenho muito medo. Eu não consigo nem dormir com todas as luzes apagadas. Eu sinto medo do escuro. Não sei porquê, mas eu sinto um medo de escuro. Eu sinto medo de ficar sozinha. Eu tenho muito medo do escuro, um medo da solidão. É esse medo que eu sinto dentro de mim, que me dói a cabeça, que me dá essa náusea, essa ânsia de vômito. Eu sinto um medo muito grande de ficar no escuro. É essa náusea que eu sinto, essa dor de cabeça, esse medo da solidão. Eu sinto um medo muito grande da solidão. Um medo de ficar no escuro, um medo de ficar sozinha. Eu sinto isso tudo dentro de mim. Ok? Vamos novamente respirar. Ótimo. E eu quero que vocês me contem como é que vocês estão se sentindo agora.
Tem uma pergunta aqui da Valdirene. Quem tem transtorno de personalidade borderline pode fazer que tipo de exercícios para evitar surtos psicóticos? Olha, eu não sei se a informação que eu vou te dar tá correta, mas acredito que precisa de um acompanhamento médico, tá? Como o Daniel tá por aqui, eu nunca tratei ninguém com borderline, mas eu sei que o Daniel conhece. Então, marido, coloca essa informação aqui para mim, por gentileza, mas acredito que precisa de um acompanhamento médico. Me corrija se eu estiver errada, por gentileza. E eu quero que vocês, meninas que estão fazendo aqui a rodada, me contem como é que foi agora essa quarta rodada, especificamente para quem falou dos incômodos, né? Dor de cabeça, náusea, vontade de vomitar. Como é que vocês estão? Agora eu vou esperar vocês me contarem como é que vocês estão e a gente vai para nossa rodada de acolhimento. A gente faz a última parte, né? E a última rodada aqui eu gosto de colocar frases mais positivas, então vamos ver como é que vocês me colocam aí, que vocês estão se sentindo, para a gente poder fazer a parte do acolhimento. Quem entrou depois? William, boa noite. Nina Lázaro, Lani, sejam bem-vindas. A gente tá aqui falando hoje sobre solidão. Eu vou deixar a live gravada e vocês podem assistir depois, refazer o exercício. Eu sempre falo isso, né? Dependendo do que a gente trabalha, às vezes precisa mesmo, né? Fazer mais rodadas para intensificar o processo de limpeza. A internet tinha caído, mas que bom que voltou, né, Cris? Rosimeire, todas as vezes desde que eu comecei a fazer as rodadas, eu sempre sinto um bolo na garganta. Ok. Na verdade, assim, Valdirene, se ela já faz um acompanhamento médico, aí ela pode fazer EFT, né? A gente tem um canal do YouTube, lá no canal do YouTube tem várias lives, tem vários vídeos, aliás, e tem vídeos específicos lá de tristeza, de angústia, de ansiedade. Então, sempre ajuda, né? Sempre vai ajudar. Mas se ela já faz um acompanhamento médico, com certeza ela já toma uma medicação, né? E isso tudo ajuda porque é um tratamento natural que a gente faz aqui com a EFT. Precisa entender o que deixa ela nervosa, né? Ela pode trabalhar irritabilidade, né, ansiedade, tudo isso tem lá no canal da Cetar, no YouTube. Depois você pode pedir para ela dar uma olhadinha lá nos vídeos, no conteúdo, tá bom? A Maíse diz que tá com muito medo. Ótimo, então a gente teria que fazer mais rodadas para medo. Rosimeire diz que se sente muito bem, Sol deu alguns arrepios e bocejar com frequência, né? Já começou a dar uma relaxada maior, porque você já tá bocejando, tá relaxando mais. Mas a gente vai fazer agora a nossa rodada de acolhimento, tá bom? E para vocês que ainda tem algum incômodo, fica realmente a orientação de refazer o exercício. Sempre que a gente faz aqui o processo de limpeza, o que eu gosto de falar é assim, pessoal, tem muitas coisas que a gente faz e que a gente consegue em uma sessão zerar, né? Não sinto mais nada, tô ótimo, ok, maravilha. Mas tem coisas que dependendo de quanto tempo faz que você carrega esse medo, que você carrega, às vezes, essas memórias de trauma, a gente não consegue da noite pro dia limpar tudo e ficar uou, né? Precisa refazer, que é o que a gente fala. Às vezes a gente passa 10, 20, 30, 40, 50 anos da vida carregando aquele monte de coisa. E aí a gente faz uma sessão e espera zerar tudo, limpar tudo. E aí não acontece. Por quê? Porque a gente precisa... Aí vem aquele ditado que eu gosto de usar bastante, né? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Então é o processo, é a consistência, a constância, né? Persista, faça mais vezes para você conseguir limpar. Nesse momento, o que a gente também está orientando são sessões online, né? Eu mesma faço atendimentos online
Para mim, nesse momento tem sido até bom, né? Porque não dá para fazer presencial, mas a EFT é uma técnica que eu consigo fazer de forma online. Então, se alguém quiser marcar um horário, depois manda um direct que a gente também pode especificar uma sessão, né? Fazer um tratamento mais focado para sua queixa. Boa noite, Helmut. Estamos aqui já indo pro finalzinho da nossa live, viu? Então vamos lá, pessoal. Como a Lulu falou, é um processo contínuo e é mesmo, viu? Porque eu percebo que é o que a gente fala na Cetar. São as camadas da cebola, né? A gente descasca a cebola e a cebola ela é constituída de camadas. Então você tira uma camada e nessa camada aqui tá tudo ótimo, só que aí você percebe que alguma coisa precisa ser trabalhada e você tem que tirar mais uma camada, e você tira mais uma camada e mais uma camada, porque na verdade são muitas informações. Por isso que a gente fala, quanto antes cronologicamente você começar o seu processo de autoconhecimento, mais chance você tem de ficar zerado muito bem em pouco tempo. Mas as pessoas às vezes buscam ajuda depois de muitos anos, né? Tem pessoas que têm muita resistência. Então, você vai buscar terapia com 30, 40 anos de vida, poxa, você já escutou muita coisa, você já passou por muita coisa, você já adquiriu muitas crenças, e para você limpar não é um processo assim, né? Precisa trabalhar bastante e precisa de um comprometimento, que é o que a gente fala. Não adianta nada a gente vir e fazer aqui esse trabalho todo se você não se compromete em fazer a sua parte, né? Isso eu sempre falo com o grupo das meninas que eu tenho. Um trabalho terapêutico, ele é constituído de duas partes, é o terapeuta e o interagente. O terapeuta tem 50%, interagente 50%. E dos seus 50% você está disposto a colocar quanto? De 0 a 100%. Tem pessoas que acham que o terapeuta tem que fazer todo o trabalho sozinho. E se o terapeuta fizer o 100% dele e você não fizer, se você fizer 0%, muito provavelmente vai ser um trabalho jogado fora, né? Então precisa ali de uma cooperação. Você precisa fazer o que tem que ser feito para que isso reverbere positivamente na sua vida, tá bom? Então agora eu vou fazer o processo de acolhimento, a rodada mais de relaxamento, mais tranquilinha, e depois vocês me contam como vocês estão sentindo, tá bom? Então nós vamos novamente aqui no ponto do karatê. E mesmo que eu tenha sentido muito medo de ficar sozinha, um pânico, medo do escuro, a partir deste momento eu escolho me amar por quem eu sou, me aceitar com todas as qualidades e fraquezas e me perdoar por todos os erros que eu possa ter cometido ao longo de toda a minha vida. E mesmo que eu tenha sentido muito medo do escuro, medo da solidão, a partir deste momento eu escolho me amar, me aceitar e me perdoar. E mesmo que eu tenha muita dificuldade de ficar sozinha comigo mesma, a partir deste momento eu escolho fazer as pazes comigo mesma, entender que eu sou a melhor companhia para mim mesma e que quando eu estiver bem comigo mesma, eu estarei bem com qualquer pessoa. Eu escolho me amar, me aceitar e me perdoar. Eu iniciei essas rodadas sentindo um medo muito grande dentro de mim. Foi um medo muito grande de ficar sozinha, um medo da solidão, uma tristeza, uma angústia, um aperto no peito, um nó na garganta, um bolo na garganta, arrepios, um medo do escuro. Talvez o que faltou lá na infância foi a minha criança se sentir protegida e acolhida. Talvez tudo que faltou foi o colinho de proteção, o carinho do papai, da mamãe, o elogio, a palavra de incentivo. Talvez tudo isso tenha gerado essa lacuna dentro de mim, tenha feito com que eu tivesse medo de ficar sozinha comigo mesma. Talvez agora eu comece a entender que esse é um processo de mim para mim mesma. Eu começo a cuidar de mim. Eu começo a olhar para dentro de mim. Eu posso ficar só comigo mesma e ficar bem. Eu posso gostar de ficar sozinha comigo. Eu posso gostar de aproveitar um tempo para pensar na minha vida. Um momento de tranquilidade, de leveza, de mim mesma, com os meus pensamentos, com os meus sentimentos. Talvez eu esteja precisando colocar tudo isso em foco. Talvez eu esteja precisando
menos barulho externo, para que eu possa ouvir o que tem aqui dentro de mim, para que eu possa acolher essa criança que talvez esteja aqui dentro de mim, sentindo ainda, se sentindo solitária, se sentindo abandonada, se sentindo amedrontada, um pânico, um medo do escuro, um medo de ficar naquele quarto, aquele quarto escuro, trancado. Talvez a minha criança tenha ficado de castigo em algum momento e talvez eu tenha me mantido até hoje assim. Talvez isso ainda tenha refletido no adulto que eu sou. A partir deste momento, então, conscientemente, eu escolho tirar a minha criança daquele quarto escuro. Eu resgato a minha criança interior, eu salvo a minha criança interior, eu abraço a minha criança e digo para ela: não precisa ter medo, eu estou aqui, eu cuido de você, eu estou aqui com você agora, você não vai mais ficar sozinha, trancada num quarto escuro. Talvez, ao fazer este exercício, eu me sinta mais em paz, eu me sinta mais protegida e eu me sinta mais acolhida. Talvez essa consciência tenha me trazido a clareza de que eu preciso fortalecer a minha criança, fortalecer esses medos que de alguma maneira foram colocados, esse condicionamento que foi instalado na minha infância, de que se eu fizesse alguma coisa de errado eu ia ficar trancada num quarto escuro. E pensando nisso agora, eu entendo que talvez eu não precise ter tanto medo de ficar trancada num quarto escuro. Hoje já não tem mais nenhum bicho-papão que possa me assustar, porque quando eu era criança talvez eu tenha acreditado muito nisso. E agora, sendo adulta, eu posso conversar comigo mesma e me tranquilizar, acreditando que nenhum mal vai se aproximar de mim, acreditando que eu estou em segurança e que eu posso cuidar de mim. Eu posso me acolher, me amar, me aceitar, me perdoar, e isso já me traz um alívio muito grande. Me traz uma sensação de preenchimento, me traz uma sensação de pertencimento e uma sensação de segurança. Eu me sinto mais tranquila, eu me sinto mais relaxada, com o meu coração mais em paz, mais tranquilo, com o coração mais aquecido. Finalizo essas rodadas com o coração mais em paz, com a mente serena e com uma sensação de proteção dentro de mim. Eu me sinto segura, sendo quem eu sou. Eu posso ficar segura comigo mesma. Gratidão, 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 meus queridos. Muita gratidão. E me contem agora, então, como é que vocês estão depois da nossa rodada de acolhimento. Como é que foi para vocês? Acalmou? Quais foram as frases que eu usei aqui? Fizeram sentido? Para quem fez sentido, me conte como é que foi. E eu vou contar para vocês aqui, ó, que na minha caneca tem uma frase que a gente usa bastante, né? Que é o tá tudo bem, tá tudo certo. Essa frase é uma frase que eu vou deixar até aqui como um bálsamo para vocês, né? Sempre que vocês sentirem um medo, pega em vocês mesmos, né? E conversa com você, tá tudo bem, tá tudo certo, eu tô aqui, eu cuido de você. Porque é o acolhimento que você vai dar para sua criança, né? Porque quem tem medo muitas vezes não é o adulto, quem tem medo ainda é a criança que tá lá trancada naquele quarto escuro, que às vezes ficou esquecida lá, né? E aí a gente fala essa frase como um acolhimento, tá tudo bem, tá tudo certo, eu tô aqui com você, eu cuido de você, né? Que legal, Valdirene, maravilha, que bom, né? Saber que já ajudou. Então, se esse pouco espaço de tempo já ajudou ela, né? Imagina ela fazer todos os dias. Dá uma olhadinha lá no canal que tem vários vídeos bastante interessantes. Tem para insônia, tem para irritabilidade, para medo eu não lembro se tem, né? Mas a gente tá toda semana aqui fazendo as lives, toda segunda-feira tem um Segundas com a Érica e eu sempre trago um tema
que a gente até pesquisa, né, o que tá acontecendo, o que o pessoal tá falando, pra gente trazer um tema que faça sentido pro momento. E a gente já tem até os outros temas das outras semanas, já vou compartilhar com vocês. Que bom, gratidão pelo retorno. A Sol diz que ótimo, fez muito sentido, que bom. Lulu, excelente. Cris, no início tive vontade de chorar, mas depois passou. A Laís diz que também fez muito sentido. Que bom. Vocês veem, né? A gente vai trabalhando aqui, vai falando e vai limpando, vai soltando. Às vezes tem pessoas que choram, né? Vai colocando isso pra fora. Então, muito bom, viu? Gratidão pelo retorno de vocês. Então, pessoal, na semana que vem nós vamos trabalhar julgamento, né? Então, quem quiser estar presente, quem quiser convidar já o amigo, a gente vai trabalhar julgamento e na outra semana a gente vai trabalhar conexão, tá? Então, já dei aqui, já adiantei para vocês os 2 temas dos próximos segundas com a Érica. Então, o próximo vai ser julgamento e o outro vai ser conexão. A gente tá trabalhando também numa sequência, né? Então, a gente começou com solidão, aí vem o julgamento e depois conexão, que é o que vai fortalecer mais. E também a gente faz, vocês percebem que a gente faz o processo de limpeza, depois a gente finaliza de uma forma mais positiva, tá? Pessoal, muita gratidão por vocês terem participado. Vou deixar salva a live. E aí vocês refaçam o exercício. Quem ainda quiser refazer, vai ficar 24 horas, né? Disponível. E se vocês também depois quiserem sugerir temas pra gente trabalhar no Segundas com a Érica, eu sempre deixo essa abertura, né? Porque é o que eu falo, o programa não é meu, o programa é nosso. A gente faz o programa juntos, então é muito gostoso saber o que vocês querem que eu trabalhe com a EFT para a gente poder trazer esses assuntos. Então, se vocês quiserem sugerir temas também, estejam à vontade que a gente vai trazer, a gente vai avaliar a possibilidade e aí a gente traz esses temas para serem trabalhados aqui. Valeu? Muita gratidão a todos, que seja essa semana uma semana rica e abençoada para todos, muito amor, muita harmonia, muito equilíbrio, insegurança em casa. Beijo no coração de todos e nos vemos na próxima semana no Segundas com a Érica.